Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira parte desse vídeo, dessa série de estilização. Eu disse que seriam 3 partes, mas na verdade serão 4, vai ter uma a mais. Serão 2 vídeos dessa armadura, esse e o próximo. Bom, o que nós vamos fazer agora é algo bastante interessante. É um estilo de estudo, de desenvolvimento diferente, para que vocês adicionem ao repertório de vocês aí de formas de se estudar. Então essa forma de estudo é bastante interessante. O que eu vou fazer é começar a blocar a armadura desse personagem, tentar entender quem ele é, tentar encontrar quem ele é, porque partimos do princípio em que eu não faço ideia do que eu vou construir ainda. É uma forma de estudo onde você não tem um pensamento já direto, ou seja, você pega um concept e você já sabe o que você vai fazer e já vai da forma mais eficiente possível tentando encontrar o formato das peças do jeito mais eficiente, porque o concept já está te dando o caminho e você quer mostrar produtividade, pipeline, deadline, mercado, senão eu vou ser mandado embora. Entendeu? Não é esse pensamento. O pensamento aqui é de desenvolvimento pessoal, de liberar a mente, libertá-la para a criação. Então, o que acontece? Quem vem assistindo essa série percebeu que é uma série em que a gente não sabia nada do que a gente ia fazer, tá? É como um estudo em que você senta assim e diz, cara, eu vou deixar rolar. Hoje é um dia de liberar a mente, sem compromisso, sabe? Isso é muito bom de vez em quando. E o Felipe Hudson estava aqui, nós falamos sobre estilização de rosto de personagem, e aí eu comecei, lembrem, a estilizar, usando um pouco do meio do mundo ali de estilização do Joe Madureira, Jim Lee. Nisso, eu fui mexendo nas formas, alterando, mostrando, eu e o Felipe mostrando as relações que existem entre a harmonia, o equilíbrio em si. E aí eu fiz um rosto de um guerreiro, botei até 3 exemplos daquele Paul Bunyan no meio do vídeo, quem viu sabe do que eu estou dizendo. Enfim, e depois eu transformei ele mais em nórdico, deixei a mandíbula mais quadrada, a testa mais reta, botei um barbão e ainda mostrando para vocês exemplos e brincando com a forma, eu faço muito isso às vezes. Vou fazer um rosto, mas eu não sei nem qual é a etnia, vou começar a brincar e provocar. Então dali eu fui pro chinês e mostrei, se fosse chinês seria o olho assim, assado, fiz uma barbinha, um cavanhaque mais reto, pontiagudo, beleza. Aí resolvi continuar com esse chinês, tinha que escolher um deles para continuar até finalizar. E aí, uma vez que eu decidi que ia ser aquele chinês, eu procurei uma referência específica para me responder isso. Peguei a foto daquele 100 Eyes, o personagem do seriado Marco Polo. E dali eu roubei algumas coisas para poder colocar no rosto. Vocês lembram disso? Bom, aí eu falei, não, mas para essa série ficar um pouco mais interessante, eu vou também mostrar o corpo como um todo estilizado, tudo conversando com aquele rosto. Então, na verdade, a ideia inicial era só fazer o tronco. Então, eu comecei mostrando para vocês que, além disso, eu não tinha ideia de mais nada do que eu ia fazer, apenas que seria uma armadura e que ali entre século 17 e 18, mais luxuosa, um personagem forte, grande, ao invés de ser como o próprio personagem 100 Eyes, que ele é Kung Fu, então ele é magro, leve, com aquelas roupas, aqueles tecidos bonitos. Não, queria uma coisa mais armadura e era só isso que eu sabia. Chinês, então peguei referência de dragões chineses da armadura, de uma armadura só, para ver como são as peças em termos de funcionalidade, e acabou. E depois daí eu não tinha mais ideia do que seria feito. Então, partindo desse princípio, eu preciso primeiro achar quem é esse personagem, fazer um esboço. Esse esboço, ele é muito, às vezes, bruto em alguns aspectos. Ele não é, vamos supor que eu crio uma corrente e insira no personagem, ele não tem ali a argolinha, a fivelinha que junta a corrente certinho, um parafusinho que mostra que aquela junção está presa direitinho na armadura. Ele ainda não tem esse cuidado, esse detalhezinho das peças. Por quê? Pelo simples motivo, eu estou criando ainda o personagem, tentando encontrar quem é, e sua história eu ainda não sei. Eu não peguei uma história que existe, nem um concept que existe. É um tipo de estudo, para você adicionar nas suas formas de estudo, que ele libera minha mente, é tipo, deixa eu ir, sem responsabilidade, sem compromisso. Então, o que acontece?
Eu não sei ainda se aquela peça no ombro vai ficar legal, então vamos supor, eu crio uma peça no ombro, aí eu quero seguir meio que esse exemplo de curva, pontiagudo como o rabo do dragão chinês. Então puxo uma ponta assim, achei que ficou ruim, então você começa a mover aquilo para um lado e para o outro, aquela sensação de estar ruim é a sua conversa com a intuição, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo. Logo, ao mover aquilo ali e aquela sensação ruim, ela vai diminuindo, diminuindo, até que vai ficando melhor, melhor, e vai dando um alívio. Opa, achei, fui muito, passei, vai voltando, achei o lugar. Por hora, né? Por hora, o lugar daquilo é ali, o tamanho é ali. Só que, como a gente vem falando nessa série, novos elementos vão entrando. Dali eu vou botar um volume no antebraço para conversar com o volume no ombro. E esse volume do antebraço, ou seja, entrou um novo elemento. Esse elemento ele pode perturbar a harmonia do resto, então todo o resto tem que se adaptar por causa da entrada nesse novo elemento. Então tudo é temporário e tudo se adapta e se move o tempo inteiro. Então as coisas são muito temporárias. Imagina um cinto com uma fivela aí, o cara faz o furo, faz a fivela aqui, ó, entrando no furinho, perfeito, aquele capricho, daqui a pouco você... Ah, mas vai ter fivela? Não, não gostei do cinto. Foi uma coisa que no início eu botei, mas eu tive uma outra ideia, dali eu vou botar uma outra armadura. Ou o cinto vai ser maior, menor, você pega o cinto, move assim, ó, aquela fivelinha, aquela haste retinha já tá torta, já saiu do furo, você já tá, não tá ruim, aí volta pro lugar e deixa como tava. Por quê? Porque você levou muito tempo criando uma peça e refinando, você já vai deixar do jeito que tá. Então eu tenho que trabalhar e aceitar formas temporárias. Então eu induzo, eu faço uma espécie de simulação de que ali tem uma fivela. Então se eu faço só uma marquinha assim que de longe dá uma ideia de ser fivela, já tá ótimo. Porque primeiro eu tenho que decidir se vai sim ser uma fivela ali, se vai sim ter uma corrente ali. Uma vez que eu começo a ver o todo, eu já sei o que eu quero fazer, aí agora eu entro refinando. Então esse primeiro vídeo você vai ver que de perto a coisa é bruta. Como vocês podem ver nesse exemplo que vai surgir aqui agora, onde em peças brutas você tenta achar quem é esse personagem, mas depois vem o refinamento, quando você começa algumas peças dá para limpar e refinar, outras você, como uma corrente que você mudou de lugar, mudou, daqui a pouco os elos estão todos tortos, não importa, achei o lugar da corrente. Aí agora não dá para resolver elo por elo, você já cria uma nova corrente no lugar certo. Então tem peça que eu recrio e só reposiciono, e tem peça que não, dá para aproveitar isso que está feito aí e refinar. Como vocês podem ver nesses exemplos que estão surgindo, como nessa fase fica bruto, mas depois ele vem refinando, e nessa limpeza mudam-se pecinhas no meio desse quebra-cabeça para melhorar o design, mas a história, o personagem, quem ele é, isso já é dado nesses elementos de agora que eu vou mostrar. Por isso eu resolvi fazer mais um quarto vídeo, a coisa aumentou. Por quê? Porque eu ia fazer só um tronco, mas para achar legal, a coisa da harmonia. Não, mas será que esse tronco tá maior ou menor? Vocês vão ver que eu fico mudando ele de tamanho. Ah não, deixa eu jogar um braço e meio que uma perna aqui, só para ver se eu acho o tamanho do tronco. Ah, vou fazer a perna e tal. Eu tô me libertando ali, eu tô brincando. E aí eu quero agora mostrar o contexto e no próximo vídeo refinar, para fazer aqueles dragõezinhos ou aqueles detalhes na armadura, porque é muito legal esse tipo de armadura. E esses dois vídeos de agora vão ser dedicados ao Douglas Phillips, que gosta muito do jogo For Honor, e ele já falou que se amarra muito nesse mundo onde tem armaduras clássicas, né, século XVIII, XVII, XVI, mas nesse mundo da fantasia, elas estilizadas, entendeu? E às vezes até algumas pessoas dão até um aspecto futurista nelas, né? É muito legal isso. Então vamos ver como é que isso funciona e eu vou explicando direitinho. Vamos lá. Bom, o vídeo está 3 vezes mais rápido, tá? Senão ele ficaria muito longo. Então, quem quiser ver a velocidade real em alguns pontos, baixa o vídeo e reduz a velocidade por 3. Bom, eu dupliquei o corpo, arranquei a cabeça e essa cópia eu dei um inflate negativo para ficar menor dentro do modelo original. Assim eu vou pincelando e vai surgindo essa massa que está interna. E muda a cor também, né? Para poder dar uma diferença legal. Bom, e aí você vê que a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é meio que sem
saber muito, baseado nas referências, simplesmente alguma proteção em volta ali da cabeça, então uma faixa ali, meio que com algumas quebras na forma, e começo a mover, gerando essa proteção, né? Aí sinto que está um pouco próximo da cabeça, quero mostrar mais o pescoço e não deixar ele tão apertado, então eu abro mais, assim você vai percebendo os problemas que você criou. Cria um problema para ter o que resolver. Criação é isso. A gente quer já criar tudo e já ter a ideia pronta. Gera o problema e resolva ele. Então eu comecei a dar uma pincelada a esmo aqui no peito só para mostrar a armadura. Puxei um pouco ali no ombro também. Veja que ainda não sei o que vou fazer. Então fiz uma marca ali puxando onde seria a ombreira e um certo círculo perto do peito, onde seria a princípio o encaixe de onde esse ombro gira. Entendeu? Isso tudo pode mudar. Isso é só para ter alguma coisa. Então botei um pouco de volume atrás. Essa área eu acabei gerando esses 2 círculos perto da costela, essa forma, e mantive um tempo. Tinha gostado dela. Vou aumentar o tamanho dessa armadura do ombro, porque eu quero estilizar, quero deixar um negócio maior, ainda não sei o tamanho certo. E estou aqui separando isso em 2 peças. Você vê que é bem bruto. Cortei um pedaço ali para poder separar, como se fosse ombreira. E embaixo tem alguma placa de couro, alguma coisa assim que de uma certa forma faz esse contato entre o braço e a armadura. E esse efeito de uma coisa embaixo da outra, esse efeito de camadas é muito interessante. Um círculo ali atrás, que é onde a armadura também vai girar ao levantar o braço. Botei um pouco mais de volume no peito. Até então, o que acontece? Cada ação, ela me dá a próxima. É muito importante você lidar com essa coisa da ansiedade, e esse exercício é para isso. Eu não estou nem um pouco preocupado com o final, se vai ficar bom, o que eu quero, não. Eu faço uma ação, essa ação me dá uma próxima. Você vê, eu resolvi seguir ecoar essa peça que ele tem no pescoço, ecoei no topo da ombreira, fazendo também essa parte para cima. E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo a partir daí. Atrás você vê que eu meio que pincelei como se fosse um músculo dorsal, mas tá com esses 2 círculos também. O resto, ó, não sabia muito o que fazer, então fiz uns círculos ali, separando algumas áreas, né? E aí eu mantenho a parte da frente ali como referência para atrás eu fazer um encaixe na ombreira parecido. Fiz ali algumas formas de trás parecidas com o que estão acontecendo na frente. Tudo isso pode mudar. Não estou preocupado, só estou preocupado com a próxima ação. É a única coisa que importa para mim. Então aqui você vê, eu marco como se fosse essa tira grossa de couro que está ali embaixo da ombreira. Fiz ali preenchi com alguma textura, né? Textura no sentido de bump, de rugosidade, de algum padrão. Tirei um pouco de volume embaixo, porque dali vai sair o braço. E aí esse todo, né? Eu começo a ver que está um pouco baixo ou alto. Eu tento encontrar, eu não sei ainda. Eu tento encontrar o posicionamento dessa armadura. Será que ela está baixa, está alta? Não sei, tem algo me incomodando. Deixa eu mover um pouco. A cabeça, ó, vou abaixar um pouco para ficar com um olhar um pouco mais desafiador. Né? Porque ele abaixa a cabeça, mas olha para frente. E aí nisso acabou que o queixo quase que colou na armadura, então tem que ajustar. E assim vai. Então resolvi fazer mais curva e distanciar mais do pescoço. Achei que estava esmagando muito ali. E eu fiz esse queixo grande, essa barba legal pontiaguda, e agora eu escondi. Veja que baseado no lance do dragão chinês, né? Eu começo a fazer essas curvas como se fossem a parte das barbatanas ou do rabo, né? E tentando encontrar um pouco desses padrões. Selecionei uma área e movi para frente para dar uma sensação de que eu tenho uma placa em cima de outras placas. Depois eu desisti, mas é muito importante você sempre procurar isso. Essa coisa de ter uma ideia de que tem uma peça em cima de uma outra peça. Essas camadas, tá? E não tudo ser uma coisa só. É muito importante sempre dar essa ideia. Então eu começo aqui a tentar encontrar um pouco melhor o volume desse tronco.
achei ainda, eu quero bem estilizadão, aquele corpo grande, então, não muito absurdamente estilizado, mas estilizado, bem comics. Então eu estou o tempo inteiro mexendo no tamanho desse tronco. Às vezes eu acho que está pequeno, aumento, daqui a pouco fica bom, mas alguma coisa acontece, eu acho que está pequeno de novo. Enfim. Agora eu crio uma peça aqui, o que aconteceu? Eu, por essa dúvida do tronco, eu falei que vou puxar algum volume para baixo, para as pernas, até para que eu consiga enxergar melhor esse tronco, se ele tá bom, tá grande, tá pequeno, tá bem localizado. Então eu senti a falta de ter mais um contexto para poder comparar melhor as coisas. Por isso eu criei aqui essa peça embaixo, que vai ser como se fosse a cintura, e toda essa peça que você viu em cima tá só na caixa torácica. Então você vê que a cintura ainda tá fora da armadura, né, para não dar a sensação dele estar achatado. Às vezes a gente vai botando muito peso, a gente acaba desprezando o tamanho da cintura. Cuidado com isso. Essa peça eu aumentei, fiz uma máscara para poder puxar e dar uma quebra no formato dela. Cuidado com as coisas retas e lisas demais, sempre dá uma quebra nesse formato. Então essa faixa de couro embaixo da ombreira, ela agora tem uma quebrinha ali, e as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Como eu já tenho um pouco mais de experiência e não sou mais ansioso na hora de achar a forma, eu deixo a coisa bem brutona mesmo, porque eu estou muito calmo com isso. Quem quiser, refina só um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de cuidado só. Tá? Se achar que essa forma bruta está te impedindo demais de ver algum tipo de beleza ali. Então, mas vai tentando encontrar o que funciona para você, só que cuidado com excesso de neurose. Então puxei aqui um cilindro para o braço, uma cópia para o antebraço. E agora vou jogar um saião aqui. Com isso tudo eu consigo ver o contexto desse tronco, porque até então a ideia era só completar o tronco, para vocês verem. Mas aí quando eu comecei a fazer o resto, e esse treino é muito assim, às vezes você está fazendo um rosto, termina só em rosto, às vezes faz um pouco da armadura, se empolga, faz o resto. Ele é completamente sem planejamento, sem objetivo final. Sim, é o contrário ao que a gente tem que fazer no dia a dia da produção, mas o objetivo aqui, esse tipo de treino, é para você ganhar liberdade criativa. O que você vai usar essa liberdade depois quando estiver trabalhando no mercado. Bom, então aqui eu puxei uma saia, por cima eu simulei uma faixa em cima dessa saia na frente e começo a puxar. Você vê que esse exercício não é um exercício para iniciante, ele é para intermediário já. Você percebe que eu botei os cilindros ali no braço, dei um leve move, a curva ali no antebraço, aí já simulei uma anatomia ali. Então tem que ser alguém que já lida com anatomia um pouquinho, não precisa estar absurdo, mas que já tem um nível intermediário. E muitas pessoas acham que só porque fez uma coisinha do básico já está intermediário. Não, intermediário leva alguns anos para você alcançar. Tá? Então, se é um cara muito iniciante, que ainda tem muita falta de controle até de anatomia, um exercício desse é bruto demais. Eu acho que só até o vídeo 2 já seria legal, você ficar brincando com a anatomia do rosto, beleza. Mas aqui eu estou fazendo uma armadura já simulando um corpo que está embaixo. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, também não sabia o que fazer. Deixa eu tentar uma coisa, como se fosse ali um pedaço ali das pontas do rabo ali de um dragão, né? Ou seja, seguindo um pouco dessa ideia que eu estou fazendo. Quando chegou aqui eu vi o logo do Batman, aí depois eu tirei. Mas o que eu estou querendo é provocando uma mancha para ter o que julgar. O meu próximo passo é retirar ela, diminuir ela, aumentar. Eu vou sentir qual é o problema que ela está criando e tentar encontrar soluções. Você mexe de um lado, mexe do outro. Eventualmente você não acha a solução, você tira aquilo. Quando a peça você não acha uma solução boa, você retira e procura uma outra forma. E eu não estou preocupado se isso vai ficar bom no final. Só estou preocupado dessa minha ação condizer com a anterior. Então puxa uma coisa, ela ficou meio estranha. Por quê? Eu sinto que está curvo demais, tento deixar reto. Se eu sentir que está grande, eu tento diminuir. Veja que agora num todo ele está muito retão. Então de vez em quando eu vou no Transpose Master, como eu disse é para intermediário já conhece bem Transpose Master, e tenta achar mais o S na forma. Né? Achar que por baixo tem um corpo imponente, né? Um tronco imponente.
Então protejo aqui o rosto para não amassar. E começo a tentar, ó, achar um S maior nessa forma. Um tronco mais girado para cima. Né, como quem realmente se garante ali. E não tem medo de nada. Vendo a diferença dos dois? Olha aí. Viu? Como é importante de vez em quando dar um pulo no Transpose Master e ajeitar o todo. Bom, aí eu aplico, né, o que eu fiz no Transpose Master, já aplicou no resto do modelo e continuo brincando. Se entram novos elementos, cintos e tal, vai engrossando no final, sinto que ele está atarracado e está perdendo postura, eu volto para o Transpose Master. Então 2 caixas ali para simular 2 mãos bem fechadas, né, meio torcidas assim para frente, bem clássico no comics. Simulei ali só uma ideia de um polegar ali na hora que você flexiona a mão, acabou. Só estou simulando. Tá vendo? Ó, um indicador um pouco mais assim para frente. Alguma coisa assim. Acabou. Simulou algo, eu já paro um pouco e vou olhando o contexto. Veja que nada tá bonito e refinado. É só uma preocupação com o geral. Na hora eu ainda estava muito preocupado com essa cabeça completamente escondida, sendo que eu fiz um queixão gigante. E agora eu escondo o queixão, fica só aquele rostinho pequeno. E a barbinha que eu fiz, então depois eu mudo isso, tá? Coloquei um certo vento ali na roupa, depois eu fui modificando. E a partir de agora, eu começo a tentar mostrar um pouco dessa coisa do queixo, né? Olha lá, e na hora que eu fiz isso me deu um alívio. Eu enxerguei mais o rosto do personagem como eu queria no início. E eu gostei, achei que funcionou mais para esse caso. Um pouco de pinte aqui no centro dessa armadura. Olhando a referência, a gente vê que muitas armaduras tinham essa ponta, né? Então puxei ele com pinte. Aí depois eu meio que mudei de ideia, vou refazer isso depois. Achei que eu puxei demais. E por aí vai. Veja que no ombro ali eu acabei jogando uma esfera e fui puxando. Se fosse assim, partes ali de um corpo de um dragão, alguma coisa. Só para poder ver esse volume. Parece um fogo, né? Só para ver se o volume fica legal e se eu preciso realmente deixar essa ombreira mais espetada, mais angulosa ou curva como estava. Tá muito feia essa chama, mas eu gostei do volume espetado que isso deu, da imponência que trouxe. Então, depois eu vou trabalhar melhor aí. Aí um leve cuidadinho em algumas áreas, se você quiser de vez em quando. Né? Um certo... Não é refinamento, mas ali é planificar uma área. Um círculo que devia estar muito certinho, tá às vezes achatado demais, você dá uma melhorada. E agora eu pego todo, escalono. Acho que o corpo pode ser maior e a cabeça pequena. Como agora o rosto está aparecendo mais, eu agora dei o queixo. Então eu estou vendo mais cabeça agora. Aí eu digo, então o tronco pode ficar maior. Antes eu só estava vendo um pedacinho do olho, então parecia que a cabeça já estava muito pequena. Quando eu revelei mais o rosto, eu comecei a sentir que a cabeça ficou grande, porque eu mostrei mais. Então eu aumento o tronco, ou seja, uma ação vem depois da outra. Aí eu jogo uma massinha ali para poder fazer esse tipo de cabelo preso, né? Você vê que lutadores de sumô usavam muito, chineses também usam, lutadores de kung fu. Então coloquei ali. Quando você não sabe o que fazer, você preenche com algo clichê, mas você vai preenchendo, depois você vê o que você tira. Você não pode tirar 100% do clichê, senão as pessoas nem identificam, nem entendem que isso é um chinês, que isso é uma armadura. Então você tem que manter uma base clichê e 30% de inovação ali, para esse 30% de inovação dar um ar fresco muito grande, parece que tudo é muito novo e criativo. Mas por baixo tem uns 70% de clichê que faz com que as pessoas identifiquem. Isso é rápido, isso é lento, isso é pesado, isso é uma armadura de tal época. Então, a palavra clichê às vezes ela é mal compreendida, tá? Então aqui também, sem saber o que fazer, eu continuo simulando aquelas marcas, aqueles cortes que eu estava fazendo antes. E aí eu fui vendo que isso foi virando totalmente um Batman, depois eu tirei, só para vocês saberem que
eu faço algo, deixo o problema acontecer, deixo aparecer algo ruim, vamos dizer assim, depois eu coloco. Por quê? Porque eu não tinha a mais absoluta ideia do que ia fazer. Estou no computador e quero brincar. Aí de repente decido que é chinês e que vai ter uma armadura. Como é exatamente essa armadura? Então são muitos gaps, né? Muitas informações a serem preenchidas. Então preencha com algo e julgue. Então aqui eu penso, não, mais uma peça em cima de outra peça. Como eu disse, esse efeito de camadas é muito importante. Então eu pego aqui, dou um extract para ele poder gerar uma peça nova, né, em cima dessas peças. Então é importante às vezes ter essa sensação. E aí eu tento colocar ele em outros formatos, né, para ver se fica legal, tento puxar. Será que isso fica legal na silhueta de frente? Se fossem dois chifrões ali, ou não, não sei. Você vê como é que a forma ela é bruta. Se eu deixo ela toda limpinha, faço parafusinho, encaixe, ferrugem, vai ficar. Você não vai mexer. Agora, enquanto está assim, só uma coisa bruta, você levou 50, 60 segundos para fazer, você desfaz daquilo rápido quando precisar. Não posso dar tempo de me apegar a peça nenhuma. Em contrapartida, se eu fizer de um jeito muito escalpelado, às vezes a ideia é boa, mas a execução está ruim demais e está dando um formato ruim. Então tem que tentar achar uma média. Entendeu? Até onde aquilo me sacia. Não saciou, eu tento melhorar um pouco o formatinho, limpar um pouco a peça, vamos dizer assim. Não chega a se refinar ainda, mas... Então, analisando essas armaduras, a gente vê que tem algumas com essas proteções aqui na frente, né? Então eu tento marcar umas áreas e simular que eu tenho peças em cima de peça, entendeu? Isso dá um efeito legal. Eu gostei disso, mas eu resolvi que essa peça ia ter um novo formato. Então eu voltei. Quando você gosta, você mantém até um certo ponto. Pode ser que no futuro outros elementos entrem. Aquela peça que no início você gostou muito, agora você olha e diga, não, vou me desfazer dela, ela já não está mais legal, comparado com o resto. Dentro do contexto ela já não funciona mais, dentro do novo contexto. Eu continuei achando a armadura alta demais. A cabeça sempre com a sensação de que o cara não tem pescoço. Depois você vai ver que eu libero mais o trapézio para aparecer e resolvo isso. Mas isso era o que estava passando na minha mente na hora. Eu falei, cara, ele tá tipo sem pescoço, ele tá socado. Mas foi nessa de incrementar. Bota a armadura no ombro, bota aquilo, as coisas subiram em volta da cabeça. E aí ela sumiu. Eu já liberei o queixo, né, mas o resto não tá ainda. Tá? Então, eu percebi isso, mas eu... daqui a pouquinho eu mexo. E aí eu fui tentando achar quebras nessa forma, tá vendo? Tava tudo muito liso. Trouxe de novo aquela quina, que eu gosto, acho legal. Tento encontrar ali alguma coisa que fique... alguns volumes legais. Você vê que algumas áreas meio porcas, emboladas demais, aí eu dou uma recuperada até o ponto que me sacia. E qual é o ponto que sacia você? Com certeza não precisa estar ultra refinado, tá? Aí não. Mas você tem que encontrar um ponto em que já deu para eu sentir se isso funciona ou não. Então veja, aqui eu estou criando aquelas peças da laterais, né, que tem muito nesse tipo de armadura. A gente vê, né, eu estava com uma referência e ela já tinha. Então, joguei ali e dou uma leve refinada para tentar achar se isso pode contribuir. Se a saia já estava dando um volume grande e você joga essa peça em cima, ele fica com a cintura muito larga. Aí você pode dizer, não, peraí, então deixa eu estreitar um pouco a saia e eu vou trazer a largura nessa peça que está na lateral aí da cintura, entendeu? Então você está o tempo inteiro, estreitei um pouco a saia e agora eu tento alargar um pouco essa peça. Então você está o tempo inteiro querendo achar. Ó, joguei para trás essa peça da cintura, para ela ficar atrás dessa forma que ele tem na cintura. Gostei do encaixe, mas não estou gostando dessa forma. Então assim vai. Ó, resolvi de novo aproximar a armadura mais da cabeça. Na verdade, o que aconteceu aí, eu senti que essa peça do pescoço com a armadura do ombro estavam muito colada, não dá nem para levantar o braço
que a armadura do ombro já bate nessa peça do pescoço e trava. Então, na hora eu tentei achar uma distância entre a peça do ombro, olha lá, como vocês podem ver, e a armadura do pescoço. E nessa eu acabei estreitando e apertando mais ainda a cabeça. Agora está sumindo a cabeça. Depois eu tenho que tirar tudo. Distanciar mais o ombro para que eu possa distanciar mais a armadura do pescoço e que eu possa mostrar mais esse pescoço dele. E ele ficar menos atarracadinho, entendeu? Não combina com ele. Vira e mexe tentando encontrar de novo uma postura como um todo. Se achar que precisa entrar no transpose, você entra e corrige a postura como um todo. O tempo inteiro tem que fazer isso. E aí, ó, eu chego, tampo de novo um pouco o queixo, olho. Que eu gosto dessas armaduras que você tampa o rosto, mas eu botei toda a força dele, de peso, de volume, no queixo grande. Então quando eu tampo, ele fica só com um olhinho pequeno para fora. O rosto não foi feito para isso, o rosto dele. Então eu resolvo trazer essa armadura, essa proteção, que é, vamos dizer, no queixo, mas ela fica embaixo do queixo. Então, como as pessoas são muito mais baixas do que ele, ao atacar, acerta nessa peça, não acerta no queixo. Mas a proteção fica abaixo. Então fiz tudo isso. Ó, resolvo fazer um antes e depois, ver se está ganhando ou não a forma. E aqui eu uso o Brush Spiral. Você passa, ele dá esse giro. Segurando Alt, ele dá um giro ao contrário. E eu vou tentando encontrar alguma coisa que eu olho e digo, é um pouco do que eu olho para o dragão chinês e vejo essas formas, essas curvas, né? Essas espirais, eu vejo muito na armadura do dragão chinês. Então, eu olhei aqui e falei, passei em alguns lados até que eu gostei desse volume que ele deu ali. E com esse buraco embaixo já é o encaixe da ombreira. Então, nesse momento, eu já sei mais ou menos o que eu quero, mais ou menos, não tudo, mais ou menos o que eu quero em termos de personagem, quem é o cara. Mas todas essas peças que compõem ele, as peças grandes, a ombreira como um todo, o tronco como um todo, está temporário. Tudo eu vou decidir aí mexer do lugar. Bom, e assim eu resolvo o seguinte, que eu vou agora separar o ombro do corpo, né? E aí eu faço aqui um Mirror and Weld, para que a parte da frente da armadura do ombro fique simétrica com a parte de trás. Isso é uma atitude bastante interessante em vários tipos de armadura, tá? Que é do antebraço, ombreira, caneleira, você fazer com simetria. Funciona bem, mesmo que depois você quebre um pouco. Mas se a base dela é simétrica, já funciona melhor. Então, uma vez, né, que eu separei essa parte do ombro, dei um close holes ali para fechar o buraco, eu começo a fazer o rosto desse dragão chinês. Tentar encontrar. Eu poderia fazer ele separado, já bonitinho, e encaixar ali. Eu posso fazer isso depois. Só que primeiro eu quero saber se eu quero mesmo dragão chinês na armadura. Aí depois, se eu quiser, eu faço separado. Olha lá, olha o Spiral. Faço separado e boto ali bonitinho. Só que eu ainda não decidi, eu quero só fazer uma mancha. Eu olhei assim, tá parecendo uma mistura de um javali com um elefante, com javali com leão e um cachorrinho. Aí eu começo a mexer. Mas será que vai ficar legal uma cabeçona ali de dragão chinês? O dragão chinês ele é muito cartoonzado, né? Ele é muito arredondado. Então eu só coloquei ele em um volume de longe, a gente já sente que tem uma cabeça. Se ficar legal, depois ou eu refino ela, ou eu faço separado e boto ali no lugar e arranco essa. Entendeu? Então primeiro tem que saber quem é o personagem. E aí eu resolvo que essa boca vai estar mais aberta, né, não ter dentes, para ficar uma coisa mais bruta e ganhar uma silhueta, uma ponta que sobe mais, ou seja, a boca que está aberta está subindo, imitando aquelas marcas que eu tinha antes no ombro. Entendeu? Então, às vezes uma coisa temporária e você deleta, mas ela te serviu para muita coisa. Ela não ficou na peça final, mas ela te serviu para dar muita informação. Então, aquela coisa que eu criei aqui no ombro, né?
aquele fogo, né? Me mostrou que eu tendo uma coisa assim pontiaguda fica legal. Então pode ser a própria boca do dragão que segue um pouco esse formato. Então, uma peça ruim, ela é um erro, mas esse erro te aponta a direção certa. Então, o erro é muito importante, é ele que vai guiar você. Eu começo a olhar o rosto do dragão ali e tentar encontrar. Bom, reparem, pessoal, que nesse método é um método em que você tem que treinar sua cabeça para ficar completamente preocupado com o modelo. Você julga o modelo, você não julga a si mesmo. A galera que está começando, ou pior ainda quem está no nível de intermediário e está começando a vir aquele questionamento, será que eu nasci para isso, aquela besterol toda, o que acontece? É besterol, mas passa pela nossa cabeça, né? Isso é normal. Então o que acontece? Você começa a achar tentar fazer uma peça, ela vai ficando ruim. Aí você, me desanimou, me frustrou. Me frustrou por quê? Porque aquela peça provou, aquela tentativa provou que eu não sou o gênio que eu achei que fosse, que eu não sou o cara, o talentoso, seja o que for. Então você está fazendo aquilo por você está focado em você está julgando a si mesmo. E aqui eu tenho que julgar um modelo, que se dane eu sou um cara completamente normal, cara. Eu não sou gênio e já aceitei isso. Se eu for para outra profissão, também não serei gênio. Então, ou se mata ou continua vivendo. Para quem decidiu continuar vivendo, o lance o foco aqui é o modelo. Por que ele está ruim? Então eu vou ter um pouco de paciência, não vou já no início ficou ruim alguma tentativa, já desanima, já não tô, eu sou ruim, eu isso, eu aquilo. Não é esse o pensamento. É muito ego. Se coloca sempre no centro de tudo. É o modelo que você tem que se preocupar. Então, tá meio baixo, eu aumento. Tá meio ruim, então o que eu faço para isso ficar bom? E não ficar, mas eu já desanimei. Tem muitas fases de que esse trabalho aí já seguiu, que muitos de vocês diriam, nesse momento, quando eu fiz o início dessa ombreira, eu já ia achar que tá ruim, já ia deletar, e já ia ficar puto, e já ia... É um ego muito grande. Tem que parar com isso. Você não é nem um pouco gênio, cara. Você é um cara completamente normal, sinto te dizer. Se você fosse um gênio do caramba, você não estaria nem vendo meus vídeos, você nem ia precisar. Então, sinto te dizer, você é um cara normal. Aceitou isso? Então vamos começar a estudar arte. Entendeu? Que é disso que você quer viver. Então olha lá, eu arranquei o ombro e agora no corpo dele eu estou fazendo ali uma junção. Então tem ali, agora o ombro e o tronco, que era uma peça única, porque eu só estava começando a blocar. E nesse momento eu já decidi, sim, vou ter uma ombreira grande e pesada, então beleza, já fui, desagrupei os dois. Aí eu olho e falo, cara, gostei desse volume, ficou com o ombro muito largo, gostei. Mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Uma assimetria na forma, porém uma simetria em termos de peso. Então, a ombreira que tem os 2 dragões de cada lado originais está guardado. E nessa cópia, eu estou fazendo uma mudança na armadura. Então, fiz de novo uma cópia só para pegar essa paleta que ele tem. E vou repetir essa paleta pelo resto da ombreira. Até eu sentir que... Óbvio que a forma é assimétrica com o outro ombro, mas em termos de peso, já compensou? Parece que ele vai cair para um lado, porque está muito pesado um lado da armadura e o outro leve. Então eu vou escalonando até eu sentir, eu acho, a única coisa que eu tenho é acho. Conforme vão entrando outros elementos, esse seu acho vai ficando mais preciso. Então por enquanto eu acho que essas peças já me deram a simetria em termos de peso com o dragão do outro lado. Esse peso não é medido só por quilos, quantos quilos deveria ter algum, não, mas é o quanto a forma está atraindo o meu olho, quanto ela está chamando a atenção. É peso visual, muito mais do que quilograma, tá? Então comparo os dois, olhei um, olhei outro, falei, bom, tô na dúvida, deixo a original guardada,
e fico com essa aí por enquanto. Acostuma o olho, de repente você troca e vai ver se vai te dar uma sensação melhor quando troca ou pior. E aí aqui eu faço um leve voluminho, como se fosse de um músculo. Tô tentando achar ali o tríceps. Ia fazer um pedaço do ombro, mas eu desisti. Não vai aparecer. Então faço só o volume do tríceps. E eu começo aqui fazendo cópias dessa parte da peça. E isso vai ser uma outra tira por baixo daquela tira de couro que está por baixo da ombreira. Ou seja, depois do braço eu tenho uma tira menor, depois a tira de couro mais grossa, depois a ombreira de metal. Entendeu? Então esse efeito de camadas é muito interessante. Só que é importante que essas camadas fiquem didaticamente bem percebidas, que não pareça uma coisa embolada. Ó, que a forma de baixo seja visível o suficiente para ser compreendida. O que é isso? Então repeti ela de novo. Olha lá, agora estou com duas dessas mais fininhas. Então essa repetição de peças é muito legal, em vários momentos. E aqui eu pego um cilindro e coloco no cotovelo para poder fazer essa proteção que essas armaduras têm no cotovelo, como a gente vê na referência. E a parte da frente ali no braço é mais fina e atrás é mais larga, onde tem o cotovelo, né? Então como é que a peça é bruta? Não adianta eu já fazer uma coisa refinadíssima. Será que eu vou deixar essa peça aí? Será que ela tem mesmo esse formato? Se eu vou aumentar mais, mexer? Então cria um Lego, entendeu? É como se estivesse esculpindo com Lego, aquela coisa mais quadrada, bruta, mas que já te dá informação se aquela forma está estética. Bom, nisso eu achei que com a entrada da saia, tudo isso, o braço estava curto. Eu aumento um pouco. Então não tinha desde o início a preocupação se o braço já estava perfeito. Deixa que as informações vão vindo na hora certa. Isso é um excelente exercício para poder aprender a segurar a ansiedade. Bom, agora eu estou duplicando o braço e você vê que eu estou apagando partes diferentes de cada lado. Vai ser como se fosse uma cota de malha ali, meio rasgada, um pouco dando a ideia de que o tronco dele tem uma cota de malha embaixo da armadura e um pedaço dela está saindo ali pelo braço, né? Então depois eu vou fazer mesmo aqueles anéis, né? Então não vai ser tipo um tecido, como vocês estão vendo, vai ser substituído por anéis, justamente onde está essa peça aí. E já vai dar um efeito melhorzinho, tá vendo? É bem isso mesmo. E aí eu jogo ali um materialzinho diferente, em valor diferente, para que eu possa enxergar as separações das peças e ver se está ficando legal. Não necessariamente é essa cor que eu vou usar no trabalho. Tem gente que já gosta de, nesse momento, até pintar alguma coisa, para deixar que a cor venha junta e que ela te dê ideia em coisas que você pode fazer na forma, coisas que você pintou e te dá a ideia da forma que você pode alterar. E às vezes você altera uma coisa na forma, te dá uma ideia do que você pode alterar na cor ali e fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu também gosto, talvez na próxima fase eu já comece. Mas essa que eu não tenho nada quase ainda, aí eu já tô brutão mesmo. Bom, de novo eu entrei no Transpose Master. Isso eu vou fazer toda hora que eu sentir que tem coisa errada acontecendo. No caso aí, posicionamento dos braços. Preciso distanciar mais. A gente erra deixando o braço muito grosso e próximo da cabeça. Tem que distanciar para que ele tenha umas costas largas, para que não fique aquele braço socado na armadura. Então o que eu fiz ali foi distanciar todos os elementos do braço. Tá? Apaguei as outras subtools que não importavam para mim, limpando um pouco o projeto. E vamos continuar aqui. Bom, nesse momento eu começo a sentir o seguinte. Beleza, eu tô... Nesse momento a feiura como um todo começou a me
a me agoniar um pouco. Então eu comecei a falar, não, peraí, tem algumas peças aqui que estão me incomodando, eu vou parar de ignorar e já vou direto ver isso. Então, ó, alguns excessos de amassado eu começo a melhorar um pouco. Não é ultra refinar uma peça, mas é tirar algumas coisas que eu acabei deixando um pouquinho avacalhada. Que realmente no início, no estágio, não me agride a forma assim embolada. Se ela como um todo representa bem. E aí eu começo a tentar achar essa perna, onde vai ser, se eu vou abrir mais, deixar ele mais imponente assim já. Na pose A, ele já está com a perna meio aberta. Enfim, começo a tentar decidir algumas coisas, indo mais em prol da questão da beleza, tá? Como porte eu já estou achando o personagem, então eu falo, deixa eu melhorar. E aí eu falo, não, deixa eu mostrar esse queixo, um pouco do pescoço. A proteção do queixo fica mais embaixo aqui no peito, porque todo mundo é mais baixo que o cara. Ele é muito alto, ele tem, vamos imaginar, 2,10 m, 2,15 m. Começo a apagar aqui dentro, para que eu comece a ver um pouco do trapézio do personagem. Agora eu começo a liberar essa cabeça que estava travada lá. Agora eu começo a ver o pescoço, o trapézio. E aí eu vendo isso, olha lá como é que fica melhor. Fica mais, né? A forma menos socada e as coisas mais bem explicadas e organizadas. E ainda eu posso fazer isso aí, ó. Dupliquei o tronco, dupliquei o personagem. Essa cópia eu estou deletando aí várias partes. Tá vendo? O que eu estou fazendo aí é como se fosse uma camisa, alguma coisa assim, que vai até o pescoço dele. Então eu mostro de novo uma camada, mais uma camada, ou seja, embaixo da armadura eu tenho uma roupa. Entendeu? Então esse efeito de camadas é muito legal. E quando eu abrir mais aqui, eu enxergo melhor o que está acontecendo no pescoço, vejo a brutalidade do queixo dele, o design dessa barbinha, e eu passei a gostar mais. Veja como é que deu um ar mais interessante ali. Então isso já estava me incomodando há algum tempo. E agora essa proteção do queixo eu estou dando um ajuste. Ela é legal porque você pode fazer várias coisas de furos, pode pendurar correntes, entendeu? Pode fazer uma pintura ali de acordo com o clã dele, o grupo dele. É bem legal esse tipo de peça grande, que cabe um desenho, cabe um detalhe. Então olha lá. Já que eu abri mais essa peça do pescoço para ver o pescoço, eu abri mais o ombro também. Não pode deixar as coisas socadas. E veja como socou aí. Eu não estou vendo a asa, esse formato triangular que tem que ter o tronco. Então eu alargo onde vai ficar a asa, afino um pouco a cintura. Se precisar distanciar mais o braço, para que a asa possa ser alargada, mais interessante, senão ele fica quadrado. Eu quero dar esse desenho, um pouco dessa silhueta, porque já é um tipo de armadura que deixa a forma muito larga, principalmente na cintura. Eu não quero tirar isso porque isso é característico dessas armaduras. Então, para compensar, eu só dei um pouco mais de asa. Entendeu? De novo, se os braços estão muito próximos um do outro, já não funciona, você tem que distanciar. Aí distancia o braço, aumenta a asa, quando você vê a cabeça ficou menor ainda. Aí você, mas ficou melhor? Ou me deu a sensação da cabeça estar ruim? Então aumenta. Ou seja, tudo fica temporário, você ainda não sabe o que você quer. Para se proteger disso, muitas pessoas ficam só usando o concept dos outros. É muito importante usar o concept dos outros para mostrar que você sabe fazer, pegar o concept de alguém e fazer. E também para você absorver muitos conceitos de design quando você pega um bom desenho e esculpe ele. Você aprende muito. Mas não fuja desses estudos de vez em quando, onde você usa a sua memória, tenta achar a sua linguagem. Então aqui eu comecei a puxar o que seria uma bota, veja que ainda num formato muito ruim. Ninguém faz uma bota bem feita se não sabe modelar um pé, tá? Porque a bota, ela é a estrutura principal de um pé. Ó, ela tem essa parte mais fina está em cima na canela, ela abre a canela para depois chegar no pé, igual eu desenhei ali. E aí eu começo depois a dar um formato nesse pé. Olha a simetria, a parte interna da panturrilha mais baixa, a parte externa mais alta. Sentir onde tem que tirar volume, puxar ali o tendão da frente, ó.
Tem que conhecer um pouco, tem que ter um leve estudo de anatomia para poder fazer esse vídeo, como eu estou dizendo já há bastante tempo. Então começa aqui, ó, puxar. A lateral desse pé está terrível, então começa a puxar os tornozelos. Tornozelo de dentro mais alto do que o tornozelo de fora. Ó, tenta encontrar alguma forma. Se tiver difícil fazer a bota, esculpe meio que um pé como se estivesse com meia. Dali você vai por cima dando o desenho da bota. Então, num cilindrão bruto, você encontrar uma forma estilizada, um pé gigante, uma canelona grande. E é complicado, porque esses pezões gigantes você toda hora muda. Ó, já achei que estava grande demais, até para a estilização que eu estava fazendo. Então diminui. É uma coisa que você vai o tempo inteiro procurar harmonia. Não estou usando nenhuma proporção que já exista no ser humano. Estou usando só a harmonia que existe no ser humano. Mas eu estou distorcendo as coisas. Eu estou fazendo pé gigante, mão gigante. Então, o tempo inteiro você tem que mexer até você se sentir satisfeito. E veja como esse modelo inteiro estava muito ruim desde o início. Inclusive o próprio rosto no início. Claro, a esfera ela não sai da esfera para o modelo final, passando por todas as fases belíssimas. Não, ela fica uma coisa embolada até chegar no final. Logo, dê tempo, tenha paciência, continue insistindo na coisa que o negócio vai ficar melhor. O cara, um scope 20 minutos, acha que já tá ficando ruim, aí já tô desanimado, tô frustrado, tô não sei o que. Cara, você tá com um ego absurdo. Você tá fazendo isso só pra saber se você é bom, tá se testando. Esquece você, cara. O problema é no modelo e não em você. Quando você tá com problema, você tem que ir no médico, é saúde, tá sentindo dor e tal. Aqui não, aqui quem tá com problema é o modelo, entendeu? Então é nele que você tem que se preocupar. Por que ele tá ruim? Esquece você. Ai, eu sou um bosta, eu sou isso, esquece. Entendeu? Procure. Nesse momento, olhe desenhos de Joe Madureira, de Jim Lee, Alvin Lee, e veja o que você pode fazer para melhorar a estilização, as proporções. Então veja que eu abaixei a perna para dar uma sensação dele ser mais alto. A saia você vê que dá um blocão todo duro embaixo, se dane. Quebrei um pouco a silhueta da saia olhando de frente, né, fazendo assim. Quebra as silhuetas, não deixe nada assim, quebra a forma. A forma, quando ela tem uma quebra, ela ganha uma dramatização muito boa. Então aqui eu tento encontrar o posicionamento. Ó. Tava com um bundão muito empinado, pô, tá engraçado. Então é assim que a gente vai brincando. E aí nesse momento eu pego aqui o antebraço, faço uma cópia e puxo uma forma meio que imitando ali o nariz do dragão chinês. Muito dessa coisa desse S, né? Que eu estou gerando o modelo inteiro. Vejo o peito dele, que ele é a prova desse S. Então eu tento encontrar ali. Usei o próprio Spiral também para clicar ali, até me dar um S que eu digo, pô, gostei. Gostei por enquanto. Depois eu posso dizer, não, gostei do volume, mas não da forma. Então faço uma outra forma ocupando o mesmo volume. Não estou preocupado se esse antebraço é o final e vai ficar bom. Estou provocando coisas. Não tinha nada no antebraço ainda. Provoca uma forma. Provocou, agora eu tenho o que julgar e dizer, tá feio. Então o que eu mudo? Eu não deleto porque tá feio. Eu mexo, eu adiciono massa em área que eu sinto que tá meio um buraco. Eu tento recuperar ela. E nisso eu estou aprendendo. É isso que vocês têm que entender. Calma para poder encontrar a forma. Ela fica feia em vários momentos durante o processo. E por mais que nosso objetivo seja sempre tentar achar a beleza. Não do refinamento, mas do todo. Sim, eu começo a mudar ela porque eu estou achando feio. Então eu mudo até eu olhar o todo e achar que está bonito. Mas ela começa feia e aí ela ganha boniteza. Vou fazer um capuz. Aí você joga uma esferona feia, puxa, fica engraçado, fica parecendo um chantilly na cabeça. Aí você começa a esculpir até ela ficar melhor. Então não desista rápido das peças. Olha, o que eu fiz aqui foi pegar essa peça do cotovelo e ecoar ela no joelho.
A peça do joelho, geralmente, quando a gente olha em referências, é mais esférica. Mas eu joguei ali, como ela é muito comprida e ficou prendendo muito a saia, ou eu levantava muito a saia, ó, botava esse joelho, eu falei, não, quer saber, eu vou fazer outra peça pro joelho. Eu vou encorpar mais a perna, o pé, depois eu vejo o que eu vou fazer com o joelho. Aí, por enquanto, ó, tentei salvar um pouco, até que eu olhei, não foi. Só que o fato de eu ter jogado isso no joelho, eu desisti do joelho do jeito que tá. Vocês vão ver. Mas ele fez com que eu deixasse a saia mais interessante, ao passo em que eu fiz esse recorte inteiro na saia. Eu volto no histórico, mas eu fico com aquilo na cabeça. Pô, a saia depois eu vou recortar mais, porque eu gostei disso. Entendeu? Então é importante, toda ação que você faz é importante. Ó, seguindo as referências, uma quebra nessa forma da lateral, que estava só um chantillyzão. Então, uma quebra ali, isso tem muito nessas armaduras. E eu não sei porque eu estava focado no todo, esse símbolo que está na cintura, no cinto, né, vamos dizer assim, tá muito ruim. Eu já tinha visto um Batman ali. Falei, não, tem que tirar. Nada contra o Batman, dizendo, não é o que eu quero pro personagem. Então, só que eu demorei para tirar, porque eu estava preocupado com todo. Não tem problema. Faz aí o teu tempo. Chega aqui, ó, eu resolvo fazer mais peças em cima das peças. Calma que não é exagerar, não é fazer 300 não. Mas você vai colocando mais peças em cima de peça até você sentir que deu uma sensação boa daquilo que eu falei, camadas. Esse efeito de camadas tridimensionaliza, ele traz o 3D para o projeto. E ele é um dos conceitos de design. Assim como eco, repetição, adição, subtração, extração, alinhamento, variação na escala, proporção 70-30, né, que é o 70-30 ratio. Então, são elementos interessantes. E aí, ó, o que eu estou fazendo eu tenho uma repetição entre esses elementos, né, como dois são maiores do que o do meio é meio que um eco dos dois maiores, e eu tenho esse efeito de camadas. Eu puxo ali como se fosse um outro tecido, ó, em cima da saia, tá vendo? Então eu tento encontrar esse grupo que compõe todas essas camadas até eu olhar e dizer, tá bom. Senão daqui a pouco tem 300 roupas no cara, né? E outra, quando você faz essas camadas, as camadas geralmente são peças, às vezes, com um tipo de material diferente. Às vezes é uma cota de malha, às vezes é um couro, às vezes é um tecido velho, rasgado. Aí em cima tem uma armadura. Então você brinca com materiais diferentes, isso enriquece muito o personagem. Um dos conceitos de design é variação de materiais. Então você tem, numa mesma área, você tem uma peça ali que às vezes é metal, então reflete de um jeito, tem uma aparência, tem uma rugosidade diferente. E aí você tem peças que já é um tecido, então já vai brincar, já vai te dar uma riqueza muito grande quando for brincar com materiais no Unreal Engine, por exemplo. Ó, aí eu botei 2 medalhonas. Aí tentei achar a posição, depois eu, não gostei por enquanto, tirei. Por que eu não gostei? Porque tirou um desenho legal que eu tava gostando aqui no peito, ó. Aí eu tentei botar menor do lado, poluiu. Tirou a atenção daquele desenhozinho que eu, a priori, ainda tô gostando. Então, arranquei. Ó, mais uma camada, né? Fazer uma peça em cima da peça, seguindo aquele desenho que eu fiz com o próprio Dam Standard. Então isso vai virar agora uma nova peça. Que provavelmente é um tecido um pouco diferente. Não é que se eu tenho 4 tecidos, os 4 são diferentes. Não, talvez aquele tecido que eu acabei de criar na parte da frente e esse de trás são os mesmos. Que é o mesmo que pode estar em volta do braço. Entendeu? Você tem que achar a consistência no design. A consistência acontece com repetição de fatores, formas, cores, valores, às vezes contrastes, às vezes tipo de material. Mas às vezes a galera vai fazer uma armadurona dessa, aquela armadurona bem sem graça, que é toda de metal cromado,
ela tem um efeito ruim às vezes. Algumas é só um cromão. Só que aí se você a parte de trás, você já vê um tecido atrás da panturrilha, na frente tem um cromo, aí você brinca com materiais. Variação de material é uma excelente forma de ter um personagem mais legal. Então o que eu fiz aqui, eu quero criar uma corrente entre as duas mãos. Ele vai segurar um mangual. Eu não quero um cara desse com uma espadazinha, uma katana, que combina muito com um samurai, muito leve e rápido. Quero um cara bruto. Então vou pegar alguma... Você tem machadões, você tem coisas brutas que você pode utilizar. Aí nas descrições do vídeo tem os meus brushes, tá? Tem milhões de brushes meus, inclusive esse de props, que tem corrente, tem um monte de coisa. E como esse vídeo é para intermediário, a galera vai saber pegar essa corrente e habilitar lá no stroke, habilitar para o curve, né? Curve mode, para ele poder fazer a corrente direitinho. E aí veja, ó, nem vai ser corrente final, talvez eu crie um outro design para ela. Veja que eu estou escalonando aqui, ó, meio que no olhômetro, ou seja, é capaz de uma corrente não estar no tamanho igual da outra, porque eu escalonei no olhômetro. Não tem problema, ó, estou movendo, está entortando demais a corrente. O torto é interessante, agora, não necessariamente é um torto até o momento que dá uma sensação de que aquilo é natural e caótico, mas não no sentido de estar porco e mal modelado. Mas não tem problema. Eu movi, mesmo que fique um pouquinho porco, gostei da corrente nesse lugar. Agora eu posso fazer uma corrente melhorzinha já no lugar certo. Então eu peguei um cilindro, habilitei a simetria radial, fiz ali um... Talvez essa massa tenha o formato de um crânio, talvez ela tenha fogo. Não sei, olha quantas possibilidades pode ter. Entendeu? Talvez ela seja uma grade cheia de rato ali dentro, cheio de bicho, a cabeça de algum rei que ele matou. Não importa. Mas a massa já me deu um volume. Enquanto personagem ficou interessante aquele volume ali. Falando disso, ó, eu fiz uma caixa ali atrás para ver se duas espadas atrás vão ficar legais. E eu simulei com uma caixa. Aquilo que eu falei, ó. Mostrei mais a canela, fazendo com que a saia fique mais com aquele formato. Na verdade, quando eu botei aquela joelheira, eu gostei do formato que a saia ficou. Aí eu dei muito Ctrl Z sem querer e a saia voltou o que era antes. Aí eu esqueci, agora eu fui e botei a saia de novo. Aí, ó, com todo esse peso, armadura e o caramba 4, eu comecei a questionar se a cabeça estava num tamanho bom. Se ela não estava exageradamente pequena. Ainda mais agora que eu aumentei, ó, deixei a perna mais distante. Ó, eu vou comparando, ó. Aí eu não gostei de nenhum dos dois. Falei, cara, um tá pequeno demais, o outro eu acho que tá grande demais, tira um pouco da estilização. Então eu fiquei na dúvida. Ótimo, dúvida é a melhor coisa no projeto. É ela que faz com que você varie e fique mexendo naquilo. Então achei que eu escalonei demais. Aí eu vou agora escalono a metade do que deveria e subo a cabeça. Então não precisa ser tão grande. Só o fato dela estar mais alta e eu ver mais o pescoço, ela parece mais, ela fica maior. Então eu fiquei meio na dúvida. O que eu faço? Tá grande, tá pequeno? Movi muito. Aí eu voltei, movi menos agora. É muito importante você ter essa dúvida e curtir ela. Muita gente na hora da dúvida começa a ficar impaciente. Ah, não sei. Ele é maravilhosa, é ela que você vai brincar com a coisa e variar. A dúvida faz você gerar muitas respostas. Nenhuma resposta surge antes de uma pergunta. E a dúvida é a pergunta em si, é o sentimento da pergunta. Então viva esse sentimento da pergunta. E viva a busca dessa resposta. Será que melhorou? Não sei, eu mexi. No final fiquei com a sensação de que melhorou um pouco, mas ainda sem ter certeza. Isso é ótimo. Porque esse monte de pequenos ajustes, no final a coisa vai ficando encaixada. Aí eu botei a corzinha diferente de novo, né, para diferenciar. E aí eu falo, cara, vou tentar, sei lá, será que apesar de ter uma massa gigante ficaria legal ter uma espada? E a espada ela pode ter um design incrível, né? Eu falei, não, primeiro eu só vou fazer tosco, para ver se vai ter espada. Porque eu vejo a galera fazendo, aí já quer fazer uma espada linda, mas não tem nem ideia do que vai fazer, aí pega a espada do cara que fez, botou lá no ArtStation. Aí tu vai lá e copia o trabalho dos outros. Entendeu? Então eu fiz aqui um formato simples. Começa a brincar e quebrar a silhueta. Né?
coisa ali como se fosse aquelas partes ali do dragão, né? E aí eu puxo bem essa parte da frente, depois corto, ó, com o clip curve, para ficar bem retinho. Ó. Você vê, com isso eu vou botar a espada na mão dele, ou na cintura, ou atrás, e ver, gostei do volume, gostei dele ter uma espada, ficou legal enquanto personagem. Ah, então agora eu posso fazer um estudo mais cascudo e fazer uma espada melhor. Imagina, você ainda nem sabe o que quer, faz maior trabalhão para fazer uma espada aí. Aí eu dupliquei a cabeça do ombro, vou jogar ali para aproveitar, somar tudo, arranco a parte de trás, fico só com a cabeça. Ó. Boto lá e aproveito. No final eu decidi que não ia ter espada, pelo menos por enquanto, né? A não ser que eu mude de novo, dependendo das coisas que aconteçam. Então você vê, vale a pena ficar mó tempão fazendo uma super espada sem você nem sabe se o seu personagem tem? Eu tô querendo achar esse personagem, quem é ele? Se ele tem espada, por quê? O que essa espada diz? Qual é a história? Por que ele também usa espada? Vai ficar legal o volume? Então eu tô querendo descobrir o cara. Quando você pega um concept, você está pegando um desenho que o cara fez isso. Já viu a galera desenhando no Photoshop um concept? Apaga, faz de novo, apaga, aí mancha. Daqui a pouco o cara cria um monte de camada no Photoshop, um monte de exemplo de ombreira, aí daqui a pouco ele mexe com uma com a outra, ou deleta tudo, fica com uma. O que eu estou fazendo em 3D é o que o cara faz no concept, no lápis. Então, mudar de decisão, fazer coisas manchadas, temporárias. Aí você pega aquele pensamento prontinho, bonitinho e esculpe. Mas e quando você não tem? Você está desenvolvendo a sua criatividade. Então é um processo que imita um pouco na hora do desenho de sketch. Entendeu? Aí eu vou ali e substituo. Eu gostei daquelas caixinhas. Achei só a espada um pouco longa. Ó, tento botar na cintura. Pô, na cintura só se ela for muito pequena, né? Porque vai ficar um troço muito gigante. Comparado com o excesso de peso que ele já tem na cintura, com esse mangual pesado. Olha lá como é que ficou uma informação muito bruta ali. O cabo ficou bruto demais, ela presa na cintura. Se já tiver na mão, ok, ele soltou o mangual e pegou ela. Aí eu tiro um peso para pegar outro. Mas ela na cintura, não gostei. Falei, então vou botar atrás. Atrás é uma área que eu ainda preciso preencher, tá com pouca informação. O quanto ela aparece, não aparece. Ao colocar ali, eu vejo que esse suporte dela ficou grande demais, ficou bruto, não vai funcionar, eu tenho que fazer um outro desenho. Isso é o que eu falo que é trabalhar no mundo do temporário. Eu fiz também uma vara ali com um tecido, como se fosse uma bandeira ali do clã dele. Também é temporário, não sei se vai ficar. Deixei a espada ali também temporária, não sei se vai ficar. E agora eu começo a querer criar esse efeito de camadas na bota, né? Não tinha feito isso ainda. Quando ele tem áreas muito lisas, fica ruim. Tem que criar esse efeito de peça em cima de peça, um pouco na área dos membros inferiores e em algumas áreas dos membros superiores também. Então ali, ó, peguei a ponta da bota, vou gerar, né, esse sapato mais pontiagudo, com essa quina. E ó, já muda a silhueta do pé, tá vendo? Corto ali um pedaço. Vou fazer o mesmo agora. De novo, ó. Você vê que eu pego provocando uns cortes ali, como se fosse embaixo do tornozelo, para a forma ficar um pouquinho mais interessante. Mesmo ela ainda muito bruta, eu tento mover e tentar achar quebras na forma para não ficar reto demais. O pé olhando de lado, ó, ali na sola tá terrível, eu dou uma ajustada, deixo mais reto. De novo, ninguém faz uma bota bem feita se não souber modelar pé. Esse vídeo é para quem já tem um conhecimento básico de anatomia, então já sabe fazer um pé mais ou menos, no mínimo. E aí são essas placas de metal. Por baixo eu vou ver que tem um outro material embaixo dessas placas e que quebra a minha silhueta. Justifica o pé tá maior. Você vê que tem uma armadura em cima. Agora, se eu fizesse o pé desse tamanho já,
como se fosse já englobando o tamanho da armadura, você vê que é feio. Mas quando eu faço um pé um pouco menor e deixo que a armadura deixa o personagem estilizado, dá um volume legal, autoexplicativo e tal. Então eu tento encontrar um formato melhor para essa bota. Ah lá, mesmo que eu fiz na frente na saia, eu fiz atrás, esse recorte. Quebra a silhueta. Quebra a silhueta. Preocupação com a silhueta, quebra da silhueta, que vem muito da adição, da subtração e da extração de formas. É um dos mais importantes elementos do design. Quebra da silhueta. Dramatiza a silhueta. E como eu estou pensando em dragão, fogo, asa do dragão, essas coisas, você vê que ele está todo assim, um pontiagudo, como se ele estivesse pegando fogo, tá vendo? Então eu volto ali para o meu brushzinho, eu boto Curve Mode, Curve Step 0.75 igual eu botei na corrente anterior, para os elos se unirem. Senão eles ficam encostados, mas eles não entram um elo no outro. Posiciono ali. Depois boto uma placa, né? Como se fosse um logo assim da religião dele, alguma coisa ali. Dali tem uma fivelinha de onde sai. Fivelinha não, um ganchinho de onde sai essa correntinha. E agora no joelho. Falei, não, vou começar com... Geralmente tem essa esfera e algumas partes mais triangularizadas embaixo. Então botei uma esferona ali no joelho. E agora essas partes de baixo eu vou criar uma caixa, botar aqui 45 graus. E ao tentar mover para ela ficar meio triangularizada, ficou ruim. Então eu escalono ela assim, ó, distorcida, de lado. Agora ela ficou inclinadinha como eu queria. Deleto várias partes, fiquei só com essa parte. E vou jogar o Panel Loops para engrossar. Só que antes do Panel Loops, ó, Ctrl Z, tem que dar Ctrl W para virar toda a peça um polygroup só. Aí sim eu dou um Panel Loops. Aí ele ganha espessura. De novo, quem é intermediário sabe usar Panel Loops. E aí, eu começo a tentar encaixar ali, ó, fazer um formatinho mais interessante. Duplico, ó, repetição é muito importante. Aí esse triangulinho que repetiu, depois ele pode virar inspiração, talvez para o cotovelo, para eu começar a fazer consistência no design, repetir peças. Contaminar, né? A doencinha que tem aqui tem ali em cima também, então ele está inteiro contaminado. Entre aspas, contaminado no bom sentido, com aquele design. E aí, ó, eu começo. Bom, mas esse joelho ficou grande demais. Mas deixa eu primeiro adaptar a saia. Aí o que acontece? O joelho ficou muito pesadão. E a saia estava muito grande e pesadona também. Fiquei com excesso de forma e peso perto do joelho. A saião grande, joelho grosso. Então eu reduzi um pouco o tamanho da saia agora. E vou reduzir um pouco o tamanho do joelho. Para diminuir um pouco o excesso de peso que eu estava sentindo ali. Né? E botar ela ali embaixo. Aí você vê que a canelinha ficou fina, ela tá pedindo a armadurinha dela também. Como na referência, é uma armadura que fica na frente da canela, mas atrás não tem essa armadura. Então é um outro tipo de material. E a armadura presa, né? Bonitinho. Então olha lá, ó, fiz um formato meio que recortando. Com o Extract, criei a massa. E aí eu começo a mover para tentar encaixar ali. Não pode trepar uma coisa na outra, você tem que ver com o encaixe. Né? Tem que ter uma distância lá entre essas duas peças, senão ele não consegue movimentar o pé. Então tem que ter um gap, um espaço vazio entre essas duas peças aí. Do peito do pé e da canela. Veja que isso vai me dando silhueta, ó, de lado, ó, como é que fica a silhueta na canela. E agora eu vou prender com faixas. Eu vou prender essa peça que está na frente. Por que a peça não circula a canela inteira? Para eu ter diferenças de material. Aí eu tenho... E inclusive era assim na vida real, né? Algumas não, tampava tudo. Essa era só na frente. Então, muito legal isso. Porque aí eu tenho na frente o metal, depois eu tenho essas faixas segurando o metal, eu tenho o material de baixo. E aí agora eu dupliquei essa faixa e essa cópia eu vou cortar, ficar só com um pedacinho da faixa. Então agora eu tenho a faixa inteira e uma que é só um pedacinho, para dar a ideia de que, ó, dou uma espessura com Panel Loops, ó lá, aí fica como se fosse um cinto ali, né, afivelado ali, deu a volta. Aí o mesmo que eu vou fazer na canela, que eu fiz na canela, agora eu vou fazer aqui, vou fazer essas faixas, tá?
Vou lá, faço as faixas. Só tem um elemento aí, mas tudo bem. Vou dar a espessura. Tá? Vamos ver se vai ficar boa essa ideia. Ainda não sei. Por isso que eu estou fazendo rápido. Mas ó, dei espessura. Aí eu duplico esses cintos que tem no antebraço. A cópia eu corto no meio. Fico só com a metade para dar de novo a ideia daquela faixa, né? Daquela fivela. Igual cinto, né? Passando por cima. Olha lá. Só um pedaço. Aplico o panel loops para ter espessura. E olha lá. Agora ele tem ali. Porém, só que seguinte, prestem atenção numa coisa. Eu fiz essas faixas atrás da armadura da canela, segurando essa armadura e também segurando a armadura do antebraço. Eu fiz só para exemplificar, para ver se eu gostaria ali de ter realmente um strap, se a armadura vai funcionar desse jeito. Por isso eu fiz numa espessura mais ou menos parecida. Porém, uma vez que você decida que vai ser assim, você precisa fazer a armadura, essas faixas, com a mesma largura, espessura e design, para você manter consistência. A fábrica, ou o artesão que fez a armadura dele, que fez o antebraço dele, é o mesmo artesão que fez a canela. Ele pegou o mesmo tipo de faixa que ele tinha, preparado, gigante, cortou um pedaço para a parte de baixo, outro para a parte de cima. A mesma coisa quando a gente fala de mochilas, roupa de militar, né, que tem aqueles vários straps na mochila. É a mesma faixa gigante que a fábrica cortou em vários pedaços e foi colocando na mochila. Então, pode-se criar depois um brush com design direitinho já para poder, na hora que setar, configurar o tamanho, fizer todas essas faixas no mesmo tamanho. Então, para poder manter a consistência. Isso aqui é só um exemplo que eu ainda estou decidindo o que vai ter no personagem, ok? Então, vamos lá. Bom, então, dito isso, eu vou fazer aqui alguns ajustezinhos e partir aqui para finalização. Eu vou entrar no Transpose Master de novo, porque eu quero dar ainda uma ajustada final nessa primeira blocagem. Então eu vou esconder algumas coisas, um rosto, essas armas que eu não quero que entorte. Faço uma máscara ali e daí eu movo as outras coisas. Eu quero deixar ele um pouco mais imponente, né? Joelho um pouco mais aberto. Ele tá engraçado, ó, tá parecendo... Eu deixei ele um pouco imponente, mas a cintura de lado tá um pouco larga demais. Parece que ele tá com um pouquinho de barriga. Então, enfim, é ajustar um pouco dessa postura como um todo e distribuir para o resto do personagem. E isso eu vou fazer de vez em quando durante o processo. Esse ajuste no geral, tá? Conforme vão entrando novos elementos, a gente vai decidindo isso. Só para melhorar um pouquinho aqui a pega dele nessa corrente. Bom, vocês viram aí os elementos primários. Muito disso pode mudar ainda, peças pequenas do quebra-cabeça pode mudar. Às vezes você vai fazer você está detalhando, você faz um medalhão aqui, você vê que aquele medalhão ele meio que conflita um pouco com um pedaço da ombreira, então você muda um pouco o design ali da parte de baixo da ombreira, ou seja, como um todo o personagem mantém aquele volume, mas peças internas são modificadas até o fim. Enquanto você não der por terminado, tudo ali é temporário. Às vezes você já está fazendo a pintura e você percebe que ou num renderzinho você percebe que alguma coisa numa peça pode mudar ou distanciar mais para gerar uma sombra projetada mais longa. Então, enquanto não fica pronto, tudo ali é visto como algo temporário. Mas, pelo menos agora, eu já não tenho mais uma tela em branco. Eu já tenho alguma coisa. Então, façam um estudo desse e vocês vão ver que é muito legal. Não tem problema se ficar ruim no final. Ok, o que houve? O que ficou faltando? Comece de novo, faz de novo um rosto, brinca com as estilizações. Se não estiver ficando bom, reveja o vídeo de estilização de rosto. O que você não pegou daquela vez que você pode pegar agora? Você vai chegar, vai brincar com essas estilizações de um jeito melhor. E aí você tá brincando com as etnias ou com um tipo de, brinca com acessórios, óculos de sol, óculos de mergulho, um óculos mais em cima, um óculos sci-fi, mais careca com aquele cabelo grande preso, ou todo careca, ou com cabelão, ou com cabelo liso, mais black power, com barbão, barbinha, barba feita, com cavanhaque,
dá pra você fazer muitos tipos de coisas, cicatrizes e tal, dali você achou começa a brincar, variar, dali um estilo você gostou, achou e vai continuando, se empolga, e dali você, pô, legal, então já que esse personagem é um cientista, dali você já começa a botar algum acessório que lembre o cientista e você vai deixando rolar. O que incomoda muita gente é, eu já não sei onde eu vou chegar, eu preciso saber onde eu vou chegar, porque eu tô inseguro. Então, para isso tem uma série minha que é Desbloqueando a Criatividade aqui no YouTube, veja, tá? É bom de barbado aí de 30 anos de idade com as barbas desse tamanho, falando pra mim, mas eu me sinto inseguro. Vamos lá, né, gente? Então, assim, você não precisa já saber para esse tipo de exercício, saber já, não, eu não vou fazer uma peça enquanto eu não tiver garantia de que ela vai dar em algum lugar e de que realmente eu preciso fazer ela ali. Esquece isso. A única coisa que você se preocupa é, eu fiz uma coisa aqui, pô, legal, isso aqui me deu um espaço legal para botar uma medalha, aí bota a medalha, e essa medalha dá a próxima ideia, ou seja, uma ação te dá a próxima ação. E eu não sei onde isso vai chegar, no final eu posso fazer o que for. Eu sentei em frente ao computador para, cara, vou brincar, vou brincar com as formas, vou aprender, vou desenvolver minha criatividade e soltar a mente, liberar ela. Esse tipo de estudo é muito importante. E a galera que começou quando criança a fazer arte, nunca parou, eles faziam isso na arte quando eram crianças. Não se preocupavam em deadline, em pipeline, em trabalho line, não sei que design. Não tinha essa neura. Eles iam deixando, né, ia fazendo, desenhando, dali via uma coisa, se divertia, gostei dessa capa aqui, me deu ideia de ser tal personagem, dali já ia inventando, ia deixando rolar. Isso formou ele como uma mente criativa muito grande. Aí, quem não teve todo esse background, começa depois de adulto, querer ser artista, mas é todo travado em regras, corporação, deadline, não sei o que, objetividade, produtividade, e não vira um grande artista, porque está sempre travado na coisa. Então esses estudos é para que você libere a sua mente, tipo, vou sentar aqui, não sei o que eu vou fazer, vou começar, só sei que vou estilizar um rosto, estilo quem? Roger Cruz, Joe Madureira. Você começa a olhar ali um rosto que ele tem, pô, gostei, começa a fazer por aí, vai brincando com outras etnias, vai botando acessórios, pô, e se ele tiver um óculos escuro, e se esse óculos for assim, for assado, e se ele tiver um cabelão, pô, legal, parece aqueles coroas, né? Com cabelão assim, descolado, pô, então vou fazer também uma tatuagem zona aqui, aí você vai, por causa de uma coisa, te dá a ideia da próxima, você não sabe onde aquilo vai dar. Isso é muito bom, esse tipo de estudo, tá? Para liberar a mente. Então, mandem brasa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.